Então, na última reunião, nós entramos aqui sobre os princípios fundamentais de sustentação de um casamento. E aí nós falamos sobre 3 princípios, que são como que pilares que sustentam, é a estrutura de sustentação do seu relacionamento conjugal e matrimonial. É óbvio que nós poderíamos ter uma lista maior do que essa, alguns outros pontos mais, mas nós colocamos esses 3 pontos como um tripé de sustentação do casamento de quem quer que seja, em qualquer lugar do planeta, para que esse casamento não venha a ruínas, a destruição. Então são princípios fundamentais que nós trabalhamos aqui naquela noite, e eu quero fazer uma recapitulação, mas eu quero começar perguntando se alguém que esteve naquela noite se lembra de pelo menos um dos pilares. Opa, já tivemos um ali, imediatamente, a consciência da aliança, a compreensão do papel, cada um na sua posição original, e a consciência da dependência de Deus. Ok. Então, queridos, olha, nós temos trabalhado, como eu disse, nós temos trabalhado com família já há 24 anos, procurando entender como é que é esse processo chamado família. A gente tem acompanhado a vida de tanta gente, tantos casais, em situações as mais diversas possíveis. E são muitos anos aí a gente fazendo avaliações. Somado a isso, nós temos também mais os meus 16 anos, já vai para 17 anos, de casamento, fazendo do meu casamento um laboratório também, de pesquisa, de avaliação, de aprendizado, com a minha querida esposa, que eu quero pedir que ela fique de pé. Quero aproveitar para dizer que você está tão linda, minha querida. Essa é a minha linda princesa, minha linda esposa. E eu louvo muito a Deus pela vida dela, né? Ela tem sido para mim uma parte extremamente importante e negociável para a minha felicidade. Aliás, que se nós não tivéssemos conseguido chegar onde nós chegamos no nosso relacionamento, pensa numa pessoa que seria muito infeliz. Eu não sei se tem homens aqui no nosso meio que conseguem lidar com situações difíceis no seu lar, ou seja, um nível de desequilíbrio, de desajuste, de desarmonia, e ainda assim consegue ficar bem. Eu não. Se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não estou bem. Pode tudo estar transcorrendo maravilhosamente bem ao meu redor, tudo, em todas as outras áreas. Se esta área não estiver ajustada, não estiver resolvida, eu sou uma pessoa infeliz. Nada nesse planeta. Eu consigo lidar com todas as outras coisas. Até mesmo porque o lar da gente, quando é um lugar de renovo, é um lugar de acolhimento, é um lugar de cura, você enfrenta o que for no trabalho, você enfrenta o que for nas finanças, você enfrenta o que for a nível de perseguições, né? E lutas e problemas, porque quando você chega em casa, você se sente amparado. Isso te cura, te renova, te alegra, te fortalece. Mas e quando dentro de casa as coisas não vão bem? Onde é que você vai ser amparado dessa maneira? No trabalho? Você acha que a galera no trabalho vai te abraçar, te beijar, te consolar, te colocar no colo? Não vai nunca. Se você estiver desacertado no seu casamento, não tem canto que você encontre consolo. Então assim, e eu não consigo disfarçar, eu não consigo esconder. E por conta desse meu problema, é que eu investi pesado no meu casamento. E isso foi trazendo níveis de preenchimento, de alegria, de satisfação, de cura, de fortalecimento da minha vida junto com ela. E isso nos fez, inclusive, prosperar, progredir, porque quando o casal está dividido, eles começam a empobrecer. Quando o casal não se entende, quando não há harmonia, quando os dois quebram o processo de unidade, de pensamento, de sentimento, de propósito, de meta, de alvos, de valores, e começam a se desentender nesses quesitos todos, fica a coisa muito esquisita. A ordem de valores da vida de uma pessoa deve ser Deus em primeiro lugar. Deus, Ele é o sustentador de tudo.
Sem Ele nós não vamos muito longe. Então Deus em primeiro lugar. Abaixo de Deus, nessa ordem de valores, de prioridades, está o nosso cônjuge. Não está o patrão. Talvez alguém diga assim: você está louco, se eu não priorizar o trabalho, nós vamos viver de quê? Nós vamos comer o quê? E esse é um grande equívoco nos muitos papéis que pesam sobre os ombros dos homens. E até por uma questão cultural do nosso país que cobra muito, né? Essa questão do homem ser o provedor de casa. Então nós focamos demais no trabalho, invertemos a ordem das coisas. E aí eu digo para você, é Deus, o cônjuge, a esposa, o esposo, é a prioridade da sua vida. Põe o foco nisso, trabalhe, invista tempo, energia, se gaste para dar certo com o cônjuge. O resto vai acontecendo. E se não acontecer, você tem sustentação no relacionamento, no convívio. Os dois estão unidos, os dois estão envolvidos e, se precisar, eles enfrentam juntos o que for. Vai morar até debaixo da ponte. Se tiver amor, se tiver unidade, sabe? Se estiverem juntos, eles topam tudo. Mas se você não tiver essa sustentação em casa, as coisas começam também a despencar nas outras áreas. Mas foi só uma palhinha, fechamos parênteses aqui, vamos aqui a essa recapitulação do que nós falamos. Ok. A falta de consciência e de compreensão na vida de alguns casais a respeito da seriedade da aliança que os dois fizeram quando decidiram viver juntos, quando decidiram se casar, o nível da seriedade que existe nisso não é do conhecimento de muita gente. E aí nós dissemos na outra semana, quando tivemos a outra palestra, que muitas pessoas, consciente ou inconsciente, trazem dentro de si o seguinte sentimento: eu vou me casar, mas vai ser uma tentativa. Se der certo, se nos entendermos, se não ficarmos o tempo todo brigando, se ele me amar, não é? Se ele me amar, se eu tiver esse sentimento forte de amor por ele e tudo transcorrer bem, a gente vai viver até a nossa velhice juntos. Mas se não der certo, fazer o quê? Se não der certo, a gente separa. Mas o que é esse dar certo ou não dar certo? O que seria isso na avaliação de algumas pessoas? Porque algumas pessoas, eles entraram com uma certa ilusão no casamento. Eles só pensaram na lua de mel. Eles só pensaram em ter uma companhia, uma pessoa do seu lado, para os dois curtirem juntos a vida. Só pensaram em estar na frente da televisão, assistindo um filme, comendo pipoca, ela indo na cozinha, estourar aquelas pipocas, poque, 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 e ele ali, meu benzinho, beijinho para cá, beijinho para lá, e outras coisas mais. Só que eles pensaram que dar certo seria um casamento eternamente assim. Olha como é que muita gente entrou no casamento equivocado, talvez não tão exagerado dessa maneira, né? Mas eles não tinham ideia que faz parte da realidade do casamento de todo mundo, momentos dificílimos, crises terríveis, que chega a parecer que é o maior inimigo da sua vida. Tem momentos, irmãos, no casamento da vida de todos nós, do que as pessoas passam dentro de quatro paredes, que o seu maior inimigo se torna aquela pessoa com quem ela se casou, a pessoa que mais lhe prejudicou, a pessoa que mais frustrou os seus sonhos, a pessoa que provocou as feridas mais profundas, foi aquela com quem ela se casou. E isso é possível acontecer no casamento de quase todo mundo aqui. E aí, se a pessoa não tem a consciência de que casamento é para sempre, de que um pacto, uma aliança, um compromisso foi feito com registro na terra e no céu. Esse registro, ele não é um compromisso feito somente entre duas pessoas, que a qualquer hora pode ser desfeito diante de qualquer crise, diante de qualquer problema.
E nem todo mundo, queridos, tem esse nível de consciência que passa a ser uma sustentação do casamento em meio às crises. Quando uma pessoa pensa assim: haja o que houver, eu não tenho saída, eu não tenho uma porta de saída desse casamento, então ela vai se desdobrar num nível muito maior do que a outra que não tem essa consciência, para fazer o negócio dar certo. Ela vai colocar todo o seu potencial de investimento, de usar estratégia, de procurar um meio diferenciado de tratar, de lidar, de dialogar. Ela vai procurar todos os caminhos para viver em paz com aquela pessoa, porque ela tem a consciência da aliança, ela tem a consciência que a porta chamada separação vai no futuro trazer um nível de destruição maior do que o que eles estão vivendo. Muita gente não sabe disto. E aí a pessoa se separa por muitas razões. Se separa porque não tá sentindo mais nada pelo outro. Vocês já viram alguém falar assim: eu estou convivendo com aquela pessoa há tantos anos, mas eu não sinto nada por ele. Eu não tenho vontade de ter intimidade, eu não tenho vontade de voltar para casa, eu não estou sentindo. Então tem gente que baseia o seu casamento em estar sentindo alguma coisa. E agora o que fazer? Porque todo mundo passa, inclusive por isso também, em momentos de não estar sentindo nada, de estar sentindo outros tipos de sentimento, que se pudesse não olhava para a cara da pessoa nunca mais, de decepção, de tristeza, de humilhação, de crise. Então eu quero dar uma notícia para você que está aqui nessa noite, em quem Deus, o próprio Deus, está olhando para você, investindo no seu casamento, que você precisa ter consciência de aliança e de que todo casal passa momentos os mais terríveis que se possa imaginar. Todo mundo é feliz. Já viu isso? Todo mundo é feliz. Eu vejo meus amigos da minha época, todo mundo é feliz, só eu que não sou. É porque ninguém abre o jogo com ninguém, só abre com o pastor. Entendeu? Ok, consciência de aliança nos mantém no casamento a qualquer prova. A pessoa pensa assim: já que eu não tenho para onde sair, não tenho para onde fugir, eu vou ter que fazer o que tiver que fazer para ser feliz com essa pessoa, para ser feliz com o meu cônjuge. E é aí que a coisa vai se ajustando, né? Porque são duas pessoas que não foram feitas uma para a outra. Tem nada de a tampa da minha chaleira, ninguém encontrou a tampa da chaleira, coisa nenhuma. Ninguém encontrou aquele quadro que pintou durante a adolescência, né? Eu fico pensando assim, quantas mulheres aqui pensaram assim: meu Deus, eu quero um homem assim, e foi colocando todas as características, né? Tudo aquilo que ela queria que tivesse concentrado em um só. E vou te dizer, todo mundo sonhou e caprichou com o que sonhou, só não teve a realização do seu sonho. Segundo ponto da recapitulação é a consciência dos papéis que nós falamos na outra reunião. Quando você pega o livro de Efésios, na palavra de Deus, que tem a fórmula exata sobre casamento, todo o direcionamento que um casal precisa para se orientar em como lidar com o filho, como lidar com a esposa, com o esposo, com os conflitos, com tantas questões, tem tudo na Bíblia, gente. A Bíblia é um manual completo de família. Sabe por que Deus investiu em deixar tanta coisa para a família? Porque é claro, né? Ele é muito esperto. Foi ele que bolou esse negócio chamado família. O projeto dele é perfeito quando as pessoas seguem o manual do fabricante. Entenderam? Quando se segue o manual do fabricante, então você tem tudo para conseguir ser feliz no casamento. E aqui em Efésios vai dando o posicionamento de cada um dentro de casa. Diz assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aí vem detalhando como é que Cristo amou
porque parece que o papel dela é mais difícil do que o do dele, mas não é. Se submeter não é fácil não, o dele é só amar, amar é uma coisa abstrata. Não é. Se seguir a risca como está ali, amar como Cristo amou a igreja, é um tipo de amor assim. Como é que foi esse negócio entre Cristo e a igreja? Essa esposa a quem Cristo amou, foi um amor de sacrifício, que ele chegou a dar a vida dele para o bem dessa mulher, chamada igreja, uma mulher que não amava, uma mulher que não merecia nada da parte dele, uma mulher complicadíssima, cheia de desajustes e desequilíbrio, cheia de mácula, de ruga, de pecado, de maldição, de problema. Ele olha para essa mulher, ele decide amar essa mulher e investir toda a vida dele nessa mulher, para que ela crescesse, se curasse e se tornasse uma mulher adornada, linda, sem mácula, sem mancha e sem ruga. E depois, o fim desse love story, o fim dessa história de amor seria que ele teria o retorno dessa mulher tratadinha, trabalhada, cuidada, que lhe custou inclusive preço de sangue, custou sacrifício, custou humilhação, custou renúncia, mas depois ela corresponderia às expectativas do coração dele, ou seja, ela o amaria de paixão e se sujeitaria totalmente a ele, em amor, honra e gratidão. Mas olha o preço que ele pagou. Então, se as mulheres pensam assim, cumprir o que a Bíblia manda, para a mulher é mais difícil. Nananina não. E ainda mais se você tiver que se submeter a um marido que decide te amar dessa maneira. Aí fica muito fácil. Então, está aí o papel do marido, está aí o papel da esposa. Cada um é responsável para ser dentro de casa aquilo que precisa ser. Não, mas eu tenho defeito, eu tenho dificuldades, eu nem sei o que eu devo ser. Pois é, está vendo como nós estamos longe de ter uma família feliz? A gente nem sabe o que deve ser. A gente precisa buscar orientação. E falamos, para encerrar essa parte, pular para outra, falamos sobre a consciência de dependência de Deus. Gente, eu tenho considerado esse ponto aqui um dos fundamentais. Por quê? Porque se falharmos nos outros, esse pode ser a sustentação de todos os outros. Consciência da dependência de Deus. Quando nós temos consciência da dependência de Deus, a gente fica grudado nele igual um chiclete. Eu estou aqui falando para vocês, não estou? Mas para isso, eu dependo dele. Aí eu estou a semana toda orando, colado no pé dele, para que tudo aconteça na medida do que vai ser melhor para cada um, do que vai ser bom, do que vai ser útil, do que vai trazer fruto, resultado para cada um. Nós temos a consciência de que nós não somos capazes de bancar nossa felicidade matrimonial até o final. Olha, eu tenho 16 anos de casado e tenho quase 25 lidando com o casamento dos outros, com família, com jovem, orientando. Já analisei, avaliei. Ainda assim, eu dependo de Deus para conseguir chegar ao nível de alegria, de satisfação, de felicidade que eu tenho chegado com a minha esposa. E sou capaz de dizer publicamente, se não fosse Deus, eu não sei se a gente teria avançado tanto. Se não fosse a bênção, se não fosse a presença de Deus no meu lar, nos protegendo do mal, nos protegendo dos momentos difíceis, se não fosse a orientação de Deus na Bíblia, para cada fase difícil que nós já tivemos. Olha que eu sou pastor, hein? Olha que eu estou no caminho do Evangelho, mas nós não chegamos onde chegamos sem ter que construir essa felicidade, sem ter que pagar um preço altíssimo por ela. Mas em todo momento nós tivemos Deus ali, nos ajudando na hora de perdoar, nos ajudando na hora de se conter, no ímpeto do que quer falar. Fala aí, gente. Tem hora que a gente provoca feridas terríveis no cônjuge, né? Porque vem
e ninguém consegue segurar, e você fere, e fere, são feridas que ficam abertas e sangrando uma vida inteira. E aí você passa a ter a reação da pessoa, você não sabe por que ela está fria, que ela está infeliz, que ela está nervosa, e foi aquela palavra que você falou há 1 ano atrás, aquilo está sangrando até hoje. Eu sinto que nessa noite, sabe o quê? Nesse socorro que Deus traz aos casais, às famílias, Deus vai restaurar emoções, Deus vai restaurar a alma. Eu senti aqui agora, enquanto eu estava falando, que existe muita gente sangrando na sua alma, nas suas emoções, de machucados lá de trás, mas que não sararam. Não teve tempo que fosse suficiente para sarar, não teve outra situação, não teve nada que apagasse as memórias cruéis que estão ferindo sobre as feridas e fazendo você ressentir, gerando ressentimento. Mas eu sinto que o Espírito Santo vai te tocar nessa noite, e aquilo que ninguém poderia fazer por você e abrandar a fúria do seu sofrimento, da sua dor, Deus vai fazer nessa noite. Quantos acreditam nisso? Por nós acreditarmos nisso, de coisas que se Deus não fizer, ninguém pode fazer, nós somos totalmente dependentes dEle, e por sermos dependentes, a gente faz campanha, a gente ora, a gente clama, a gente obedece o que está na Bíblia, a gente presta culto a Ele. Eu queria te dar essa dica, você que está nessa noite. Você que está aqui nessa noite, não teve ainda essa orientação por alguma razão, entre numa relação de dependência de Deus. Se apegue a Ele, se achegue a Ele, busque a Ele, conheça Ele, tenha intimidade com Ele, porque você precisa muito dEle, como todos nós. Então, ok, da última vez, porque nós ministramos, tivemos essa reunião para casais na outra igreja que nós temos lá na Coropel, nos fundos da Coropel, as duas partes. E lá, nós entramos numa segunda parte que não deu para entrar aqui. E essa segunda parte tem como tema o que pode destruir um casamento. E aí eu passei uns papeizinhos para as pessoas, para que elas pudessem responder. Eu não vou entrar nesses pontos, porque eu quero pular para um outro ponto. Mas eu quero falar daquilo que pessoas, né, que vivem as mesmas coisas praticamente que todo mundo está vivendo, colocaram para fora e falaram e sinalizaram coisas que podem destruir um casamento. E aí eu vou citar, e você fica atento. Quem sabe você se enquadra em algo que você nem percebeu, mas que está destruindo seu casamento. Algo que para você talvez não tem nada a ver, mas está destruindo seu casamento. E aí na lista que foi passado para mim, dos casais que estavam na reunião, veio coisas como, por exemplo, o que pode destruir um casamento, e com relação, referente às quais nós devemos ter cuidado. Infidelidade. Isso aqui é matemático, né? Infidelidade pode acabar com um casamento, de muitas maneiras. E aí eu quero dar uma dica. Eu falei que não ia entrar, mas já estou entrando. É sempre assim. Quero te dar uma dica. A Bíblia, como sempre tem razão, ela nos orienta assim: fuja da aparência do mal. Não fala nem para fugir do mal, fala para fugir da aparência, daquilo que não é o mal em si, mas pode te levar para o mal. Fique bem longe de tudo aquilo que te aproxima à infidelidade conjugal. Você quer ver onde está acontecendo muita infidelidade dentro dos lares? Infelizmente, na internet. Vocês não têm ideia a quantidade de casamento que está sendo destruído por causa da internet. E às vezes não é só o marido acessando o site de pornografia, não, que é o mais comum. Talvez você perguntasse para mim assim, se tivéssemos as sós: e o que isso pode provocar se um marido, um homem, fica ali acessando sites pornográficos e fica e vai?
Você não tem ideia o que é ativado dentro desse homem por causa dos acessos que ele tem àquilo que ele está vendo. É ativado dentro dele um monte de depravações. É ativado dentro dele uma sede incontida por variedades, por novas experiências. É ativado dentro dele uma mudança de sentimentos legítimos para sentimentos ilícitos. O que ele deveria querer, ele passa a não querer mais. E o que ele não deveria querer, passa a surgir dentro dele. Acaba o casamento. Mas além, que é o mais comum, acesso a sites pornográficos, sabe o que tem tido muito dentro dos lares? Tem tido muito bate-papo. E às vezes pela esposa, e aparece um cara com um poder de encantamento, e vai daqui, vai dali, e conversa vai, conversa vem, daqui a pouco está acontecendo, sentimentos diferenciados, provocado, ativado por aquele acesso ali. Ninguém talvez entrou pensando nisso, entrou para ficar ali passando tempo, mas distraidamente muitos chegam a isso, sem querer. Não pensou assim, eu vou botar a internet aqui em casa porque eu vou entrar num caminho de traição virtual. Não, o cara pôs ali para muitas outras razões, mas ele vai sendo levado. Internet, infidelidade, inclusive através de internet. Finanças, desequilíbrios financeiros, desajustes, desarmonia financeira, mais do que dívida, desarmonia, desacordo financeiro tem destruído casamentos. Tem gente brigando e começou a brigar por causa dos desacordos, desacertos financeiros. Ciúmes, brigas, intolerância, falta de oração, falta de diálogo, falta de assistência, falta de perdão, insegurança, futebol, televisão, vícios, ativismo, acusação. Alguém se lembra de algo que colocaram aqui que foi bem engraçado? Mas eu tive que concordar. Tentar ensinar a esposa a dirigir. Tentar ensinar a esposa a dirigir. Eu confesso que eu não tenho essa experiência. Eu não tenho. Eu mandei minha mulher para a autoescola. Glória a Deus. Ok. Eu quero entrar agora no outro ponto aqui. Faz parte agora dessa parte da palestra, um momento que nós íamos entregar um monte de fichinha para vocês com uma caneta, para que cada pessoa pudesse expressar do seu coração e colocasse no papel aquilo que você gostaria que o seu marido ou que a sua esposa soubesse a respeito daquilo que você gostaria que ele mudasse, que ela mudasse, a respeito daquilo que está te ferindo, te machucando, aquilo que está te prejudicando de alguma maneira, e seria algo anônimo, e nós iríamos ler e talvez até discutir sobre alguns pontos deste, né? Mas eu queria lhe dizer uma coisa muito significativa. Existe um grito silencioso no coração do seu cônjuge a respeito de coisas que está machucando ele ou que está machucando ela. Um grito que muitas vezes não pode ser expresso literalmente por causa da reação que o outro teria, por causa de problemas maiores que provocaria, mas isso acaba trazendo um aumento do problema no coração da pessoa, porque a pessoa fica convivendo com isso ao longo dos meses, dos anos, sem poder
tratar com a situação, sem poder se aliviar daquilo que o outro está fazendo. Agora, tem uma coisa significativa nisso também. Você sabia que talvez o outro não tenha ideia que aquilo está te machucando tanto? É outro problema entre os casais. Às vezes a pessoa está sendo vítima de algo que está machucando, ferindo, sangrando seu coração, e aquilo está muito ruim, muito difícil de conviver com aquilo, e estão se passando meses e anos, e o outro não tem nem ideia que você está com esse peso todo sobre a sua vida, de dor e de sofrimento. Talvez você até tentou explicar para o outro que está doendo, que está machucando, mas a ficha no outro não caiu. E aqui eu vou te dar uma dica. Isso é muito comum nos relacionamentos. Um querendo que o outro entenda algo sobre o que está machucando, o que está ferindo, e o outro não entende. E você talvez, depois da terceira, quarta tentativa de fazer o outro entender, você preferiu recuar e tentar sobreviver com aquilo que está te matando. Vou te dar uma dica, não estava no script. Vá procurando outros meios de fazer essa pessoa entender. Sabe por que existe essa dificuldade do outro entender? Porque para algumas pessoas algo é muito significativo, enquanto para o outro não tem valor nenhum. E nesse processo da linguagem do amor, da forma de comunicação no lar, sobre tudo, inclusive sobre estas áreas, há uma deficiência. E há uma dificuldade de compreensão. Na casa de um, por exemplo, foi briga a vida toda. Briga, gritaria, gente xingando, e rolo de pastel voando daqui, cadeira voando. O cara cresceu nesse ambiente de guerra, cara. Só que agora ele casa com uma pessoa que nunca teve guerra na sua casa. Que quando tinha uma guerra desse tamanhozinho, na casa do vizinho, lá na esquina, lá longe, a pessoa já entrava em pânico. Agora eles se casam. E para um, guerra é festa, é o prato de cada dia. Se não tiver uma guerrinha, o cara não está feliz. Se não tiver uma briguinha, um tapa, uma gritariazinha, ele está faltando alguma coisa. Mas o outro não suporta nem pensar em aumentar o tom de voz e agressividade. E se isso acontecer, é um trauma do tamanho do planeta no coração da pessoa. E agora, José? E como fazer o outro entender aquilo que para ele não é valor, não tem significado, e a coisa é assim mesmo? Vá procurando meios, prepare um cenário, prepare um momento especial, sabe? Tente chamar a atenção da pessoa, faça uma encenação, o que for preciso, mude a comunicação, mas faça essa pessoa entender que aquilo está te matando. Por você e por ele. Porque se isso não parar, você morre e ele vai ter que carregar um defunto para o resto da vida. Sabe o que eu quis dizer? Morrer nas emoções, nos ânimos, nas motivações, nas alegrias. Dentro de muitos lares, e eu espero que não seja o seu, tem muitos lares onde o cônjuge já morreu há muito tempo, não sonha, não tem alegria, não tem felicidade, não tem expectativa nenhuma. Aconteceu tanta coisa que um já morreu, e agora o outro vai ter que carregar nas costas um defunto, e conviver com uma pessoa fria, gelada, apática, indiferente, tanto faz se for, se não for, quer fazer, faz, se não quer, não faz. Se na sua casa tem alguém assim, onde tudo perdeu sentido, você já tem um defunto dentro de casa. E talvez você foi o assassino. Talvez você foi o causador dessa morte. E
talvez você nem tenha consciência do que você fez para provocar isso. É um grande problema dentro dos lares. Aí, estou com uma relação que é a expressão da alma de gente igual a você. Algumas coisas vai servir para você, outras não. Vou explicar direitinho. Eu vou ler aqui o apelo de um marido, por exemplo, o clamor, o grito de um marido com relação a coisas que a mulher está fazendo. E ele pede socorro, e ele pede, por favor, para ela amenizar, abrandar a dor do coração dele. Então, à medida que eu for falando, alguns maridos vão se identificar. E talvez ele teve vontade de te dizer isso e não conseguiu dizer, ou tentou, mas não deu resultado. Quando você, preste atenção, isso aqui vai dar um efeito tremendo, hein? Quando você, mulher, ouvir o clamor de um marido, você vai se atentar para o seguinte, é esse o propósito, de que existem coisas que pode estar mesmo maltratando o seu marido, e de que para você não são relevantes, você não vê tanta coisa assim, você acha que ele está exagerando, mas às vezes ele está sendo vítima de um processo. Então, eu vou falar primeiro dos anseios do coração de um marido, o que ele gostaria que a sua esposa soubesse. Quem sabe você, mulher, tem tido atitudes semelhantes a dessas pessoas que expressaram, tá bom? Porque muita coisa é semelhante num canto, semelhante no outro também. Depois a gente vai fazer também com relação aos anseios do coração de uma mulher a respeito daquilo que o marido tem feito, ou daquilo que ela gostaria que o marido soubesse. Algumas a gente pode até comentar, outras não, mas é muita coisa aqui. Ok. Eu acho que nós vamos, César, vamos cantar uma música, só para dar um descanso mental, porque vocês ficam assim, ligados, né? Eu quero que você dê uma refrescada e possa fazer aí até uma declaração para o seu cônjuge aí, para ver se ativa alguma coisa que está desativada há muito tempo. Vamos ficar em pé por um instante. Esse momento é um momento romântico agora, né? Então aproveita aí e capricha. Meu sonho de amor, Deus fez você pra mim. Por onde quer que eu for, jamais vou te esquecer, diga. Jamais vou te esquecer. Diga assim, ó. Meu sonho de amor. Te descobri, olha. Me acompanha lá, vamos lá assim, ó. Te descobri no momento em que eu abri os olhos do meu coração pra te enxergar. Pude sentir que alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim. Eu não sei como explicar. Jesus me permitiu chegar muito mais perto pra viver tudo que parecia ser somente um sonho de amor. E agora uma chama se acendeu aqui dentro do meu peito, que faz meu silencioso coração gritar bem alto, chamando por você. Agora olha pra ele, olha pra ela, diga assim, ó. Teu sonho de amor, amor, Deus fez você pra mim. Por onde quer que eu for, jamais vou te esquecer. Meu sonho de amor. Tem gente ainda olhando pra mim, por favor, gente, olha pro meu. Meu sonho, olha, de amor, de amor. Deus fez você pra mim. Por onde quer que eu
jamais vou te esquecer. Jamais vou te esquecer. Meu sonho de amor, meu sonho de amor. Agora você vai cantar dizendo assim, ó. Te descobri no momento, diga assim, ó. No momento em que eu abri os olhos do meu coração, os olhos do meu coração, para te enxergar, pude sentir, diga assim para ele, ó. Pude sentir que alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim. Eu não sei como explicar. Cante, querido. Diga para ele assim, ó, Jesus me permitiu chegar. Os anseios do coração de um marido. Ele gostaria que ela soubesse, ou que houvesse algumas mudanças na vida dela. E aí vem, não se irritasse tanto com os nossos filhos. Não se irritasse tanto com os nossos filhos. Falasse mais sobre os seus sonhos e sobre os seus medos. Passasse 30 minutos por dia conversando comigo. Mantivesse a escrivaninha organizada. Não fizesse faxina e limpeza quando eu estivesse em casa. Dá para a gente ter ideia do quadro, né, gente? Fosse mais segura quanto à aparência. Parasse de falar do passado. Isso aqui certamente tem algo relacionado, sabe o quê? A pessoas ficar desenterrando aquilo que já está apodrecido, que já passou, que já morreu, que já está sepultado, e a pessoa fica desenterrando coisas que não estão fazendo bem. Então tem cônjuge, tem esposa, tem marido que costuma fazer isso, fica trazendo as coisas do passado, em vez de olhar para frente, sepultar de vez o passado, porque já basta o sofrimento que ocorreu lá naquela época, ficar relembrando, remoendo, jogando na cara. Isso é um prejuízo horrível, e tem gente que tem essa mania. Tem gente que impetuosamente, no momento de crise, começa a trazer e joga, e o outro já pediu, fala, por favor, quando tiver uma briga, uma discussão, não fique lembrando mais disso, não fique lembrando do passado. Então, isso aí é perigoso demais, isso aí deve ser corrigido, assim como as outras coisas, né? Por exemplo, não se irritasse tanto com os nossos filhos. Aqui como é o caso dos anseios do marido, né? As mulheres, as mães, elas devem fazer uma autoavaliação de como estão lidando com o seu ímpeto no momento de indignação, pelo erro dos meninos, por aquela necessidade de correção. Como é que você está lidando com isso? Como é que você está falando? Está gritando demais, está xingando demais, está se estressando demais. Isso está talvez provocando um desastre dentro do seu lar ao longo dos anos, sem você perceber. E você está se respaldando no fato ou no argumento, dizendo assim, eu sou assim mesmo, eu tenho muitas responsabilidades, eu estou estressado. Nada justifica esses desequilíbrios dentro do lar. Isso está matando a sua família. Talvez as outras crises foram desatadas, foram deflagradas a partir dessa crise da forma como se lida com os meninos, na hora de corrigir, de falar, e isso está provocando um estresse terrível. Ele disse, passasse 30 minutos por dia conversando comigo, né? Muita gente tem dificuldade com o diálogo. Gente, você não tem ideia como tem gente dentro dos lares que não sabe conversar, não sabe, não estou falando de não ter vocabulário, de não ter estudado, não, nada disso não. Tem gente que nunca foi à escola e tem muito mais sabedoria do que gente que tem curso superior. Ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe tratar, ele sabe a medida, o tom de voz, ele sabe usar as palavras corretas, ele sabe motivar, ele sabe cativar as pessoas. O cara não tem estudo nenhum, mas a mulher dele é arriada dos 4 pneus por ele. Enquanto o outro é doutor, o outro é formado, o outro é isso, outro aquilo, mas a pessoa não sabe lidar com isso, com o diálogo. E tudo que se constrói dentro de uma família é com diálogo. Você vê tudo que se constrói ou que se desconstrói.
Porque é através do diálogo. Diálogo faz parte de cada dia da nossa vida, de todos os dias do nosso relacionamento. Não saber falar, não saber ouvir, não saber usar palavras adequadas. A Bíblia, como sempre tem razão e orientação para tudo, ela diz assim: a palavra dura vai provocar no outro uma ira. A palavra dura. A palavra branda vai acalmar o furor do outro. Então, nós temos que ser espertos, ter essa inteligência emocional e ter controle de nós mesmos. Nós temos que desenvolver esse autodomínio das nossas emoções e sentimentos, porque nesses momentos de desequilíbrio é que a casa cai, é que a gente fere, é que a gente usa medidas equivocadas, e aí a gente vai destruindo aquilo que nós mais amamos. Você sabe quem é que destrói um casamento? É o casal. Dificilmente são terceiros que interferem, não é? Mas a fragilização gerada entre o casal, os ataques, as ofensas, a agressividade, o maltrato, o mau humor. Gente, mau humor. Humor é administrável. Humor é administrável. Eu lido com esse negócio. Eu preciso tratar com isso, eu preciso vencer, eu preciso administrar isso. Eu lido com muita gente. Agora, você viver no ímpeto do que você está sentindo, cara, nós temos muitas provocações aí fora. Nós somos provocados no trânsito para ficar irado o tempo todo. Quem anda no trânsito, cara, tem tudo para viver irado de manhã, de tarde, de noite. Provocação com saúde, provocação com finanças. A gente é provocado, mas você tem que administrar suas emoções. Isso é uma questão de inteligência, chamada inteligência emocional. Tem filhos, irmãos, que não vê a hora de ter uma independênciazinha para se mandar. Não suporta o papai, não suporta a mamãe, porque às vezes ou um ou outro, ou os dois, é gente que desequilibradíssima nas suas emoções, não sabe tratar, não sabe resolver nenhuma questão, tudo é no grito, tudo é no desequilíbrio. Ai, ninguém merece, queridos. Está cheio de lares aí, gente, com ofensas, com agressividade, com violência, com brutalidade, até brutalidade silenciosa, porque uma mulher que se cala quando deveria falar, um homem que se fecha quando é o momento de dialogar, quando a necessidade da sua esposa é de falar e de ouvir, e o cara, na sua brutalidade, vira as costas, se fecha e não atende. Eu vou te dizer, mas a gente tem problema, não é? Nós todos somos problemáticos, todos nós temos um histórico, e vou te dizer, muito do que nós somos, esses desequilíbrios, essas neuroses que a gente tem, muitos de nós somos mais vítimas do que culpados, por ser como somos. Porque viemos de um lar onde o pai era um alcoólatra, violento, inconsequente, trouxe muitas neuroses para a nossa vida, onde tem muitos aqui que são frutos de lar totalmente desajustado, viu briga a vida toda, viu traição, viu adultério, viu abandono, viu desamor, viu tanta coisa. Agora isso tudo está impregnado em você. Sim, nós somos fruto. Olha, nós somos muito mais resultado do que fizeram conosco do que aquilo que escolhemos ser. Porém, contudo, todavia, depois de crescido, nos tornamos responsáveis a respeito da mudança que devemos ter, de não aceitar aquilo que fizeram de nós. Muitos de nós trazemos uma carga, uma mala pesada, de interferência de gente má, de gente ruim, de gente desequilibrada, incluindo os pais de muitos de nós. Agora, cabe a cada um se curar. Por exemplo, nós falamos de feridas provocadas pelo cônjuge. Até quando você vai ficar lambendo essas feridas? Você vai ter que procurar o caminho da cura, senão você vai morrer. Aconteceu, infelizmente aconteceu, e agora? Nós vamos ficar ruminando isso, nós vamos ficar lembrando, nós vamos ficar jogando a cara, nós vamos ficar vivenciando coisa que já ficou há 10 anos atrás. Ninguém merece, nem você. Então, por você mesmo, entre pela rota de se curar, começa a ministrar, começa a falar com você, fala, vou parar de pensar nisso, vou parar de falar nisso, vou parar de ficar lembrando dessas coisas, eu vou julgar isso no passado. Para haver cura, nós temos que escolher nos curar, senão vamos nos adoecer mais do que já éramos e vamos adoecer todo mundo dentro de casa. O que tem de família que um conseguiu adoecer todo mundo,
Está assim, ó. Um só, desestruturou todo mundo. O desequilíbrio de um passou para todo mundo. Hoje os meninos são tudo neurótico, a mulher é neurótica, porque o marido era um neurótico. Ou então é a mulher. Tem casas que a mulher que é neurótica. Uma pessoa no lar acaba com todo mundo, queridos. Uma pessoa, não é justo. Não é justo, nós não casamos para isso, nós não sonhamos para isso. E vou te dizer, até quem provoca todo esse mal não gostaria de fazer o que está fazendo. Não gostaria, não casou para isso. Não foram esses os planos. Quantos concordam com isso que eu falei? Faça assim. Ah, que bom. Então, vamos aqui um pouquinho mais nos anseios do marido. Pare de falar do passado. Parasse de tentar controlar meus pensamentos e minhas atividades, ditando-me ordens. Olha o que o marido expressou a respeito da mulher. A mulher controlando e dando ordens. Não se preocupasse tanto, ou seja, a preocupação excessiva da mulher estava trazendo dor. Não agisse como se fosse minha mãe. Aleluia. Lembrando-me, por exemplo, de escovar os dentes. É ruim, hein, cara? Visse o que é positivo, em vez de olhar apenas o negativo. Isso é defeito de muita gente. Eu tive que me curar disso, gente. Eu tive que trabalhar demais essa questão. Nós somos provocados não pelo bem que a pessoa faz. Nós somos provocados pelas falhas dela. As falhas dela mexem com a gente. As falhas do marido é que mexem. As virtudes não mexem tanto. Deveria te encher, te preencher, te realizar. Mas não é assim. Infelizmente, o que mais mexe com você são os defeitos do outro. Aí você passa anos focado naquilo que a pessoa faz de errado, naquilo que ela não consegue fazer, naquilo que ela comete erros, naquilo que ela falha. E aí gera um estresse na sua vida e na vida da pessoa, porque você vai reagir aos defeitos. Então, aqui, gente, tente tirar os olhos do defeito do seu cônjuge. Vou te dar uma dica. Quando você se sentir atormentado nos seus pensamentos, você está dentro do carro, está lembrando do que a mulher fez, do que o marido fez, está lembrando daquilo que fez ontem, daquilo que fez hoje, daquilo que vai fazer amanhã, daquilo que fez o ano passado, daquilo que tem sido feito de errado, e aquilo está te atormentando. Quando você se sentir atormentado, você vai combater isso aqui dentro. Você vai combater trazendo à memória o que a pessoa tem de bom. E você vai falar para você mesmo: eu não vou ficar pensando no lado ruim. Ela tem isso de bom, ele tem isso de bom, e eu vou ficar pensando nisso. Por quê? Porque se você estiver encharcado de pensamentos bons sobre o outro, você vai se curando, até que o outro mude. Olha aí que dica boa, hein? Visse o que é positivo em vez de olhar apenas para o negativo. Respondesse às minhas perguntas com uma frase afirmativa ou negativa, e não com outra pergunta. Expressasse com palavras, olha essa, expressasse com palavras a sua admiração por mim. Será que não está faltando isso aí? Expressar com palavras a sua admiração por mim. Às vezes a pessoa ama, gosta, está feliz, mas não fala, né? Arrumasse a bagunça que faz. E olha que não é o homem, é a mulher. Começasse a se aprontar mais cedo para chegarmos pontualmente aos compromissos. Tem alguém que pensou assim: olha, se a palestra tocasse só nesse ponto, valeu a pena. Descansasse e aproveitasse a vida um pouco mais. Assistisse televisão comigo, por exemplo. Tomasse a iniciativa de ter sexo quando estivesse afim. Parasse de me criticar diante dos nossos filhos. Guardasse suas roupas em vez de deixá-las jogadas no chão. Não fosse tão crítica. Tivesse mais consciência dos problemas de saúde relacionados ao seu peso. Acabasse com parte da tralha que acumulamos em casa. Realizasse as tarefas da casa de maneira mais sistemática. Tivesse disposição de ajudar-me a ensinar aos filhos o valor do trabalho. Não ficasse irritado o tempo todo, mas fosse mais paciente comigo e com as pessoas. Muito bom. Olha, eu creio que se a gente pegar um pouquinho de tudo isso aqui, a gente vai sair daqui perfeito. Não questionasse minhas decisões em áreas que não são a especialidade dela.
Como, por exemplo, a compra dos pneus do carro. Ótimo, ótimo, ótimo. Elogiasse meu trabalho e me dirigisse palavras positivas todos os dias. E parasse de me rebaixar. Aprendesse a discutir questões difíceis sem se pôr na defensiva e sem interpretar meus comentários como críticas pessoais. E por último, tivesse mais tranquilidade em deixar alguém tomar conta das crianças para podermos sair e nos divertir juntos. Interessante isso aqui. Interessante, não é? Quantos querem ouvir sobre os anseios de uma esposa? Então vamos lá, se preparem aí os homens, hein? Os homens, hein? Bem atento aí, hein? Vamos lá? Conversasse comigo todas as noites por 10 minutos. Você vê que, gente, ó, você quer usar ferramentas para construir bem seu casamento? Uma das ferramentas, eu falei sobre o diálogo, não foi? Uma das ferramentas é uma atenção exclusiva para a pessoa. Você ser exclusivo para ela quando ela quer. Se a pessoa fala assim, eu estou precisando falar contigo, para tudo, desliga celular, deixa o compromisso ir para o espaço, sacrifique tudo e fica ali por conta da pessoa. E ouça com amor, com valorização, com qualidade. Você não precisa nem falar mais nada depois. Assistisse menos ao canal de esportes, não acelerasse o carro de 0 a 100 quilômetros em 8 segundos quando está irritado, conseguisse aceitar algumas de minhas sugestões. Ele é muito sensível a qualquer comentário de minha parte que não seja totalmente positivo. Tivesse a iniciativa de me convidar para sair com ele 1 ou 2 vezes por mês. O negócio lá está ruim mesmo. Não adiasse. Seu lema é: amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Eu fico imaginando aquela porta está quase caindo na cabeça de todo mundo. Já tem 1 mês que a mulher todo dia arruma essa porta, meu bem. Não, amanhã. Expressasse o quanto gosta de mim e o quanto ele gosta daquilo que eu faço. Ele expressasse, ele falasse, ele comentasse. Brincasse mais com as crianças. É o apelo do coração de uma esposa. Criticasse menos meu trabalho em casa. Parasse de espalhar coisas por toda a casa, deixando uma trilha de bagunça por onde passa. Pensasse mais naquilo que é importante para mim. Uau! Pensasse mais naquilo que é importante para mim. Gastasse nosso dinheiro com mais moderação. E planejasse comigo um modo de pagar as dívidas. Dedicasse 10 minutos por dia para lermos a Bíblia e orarmos juntos. Perguntasse como ele pode ajudar no serviço da casa. Permitisse que eu expresse meus sentimentos sem reagir com raiva. Isso aqui, muitas mulheres, não são poucas, muitas, elas são reféns dessa explosão frequente do marido. Elas estão debaixo de uma espécie de um terrorismo. A expressão violenta do marido no seu tom de voz, nas palavras que ele usa, na reação que ele tem, provocou uma intimidação que essa mulher hoje tem sido uma mulher refém, acuada, sabe? Sem poder se expressar, sem poder falar, sem poder tomar nenhuma decisão. E isso em muitos lares tem sido assim. Isso acabou sendo construído e precisa ser revertido. Ele vai valorizar o posicionamento, o pensamento, a fala dela, as opiniões dela. Aí quando ela vê isso acontecendo, ela vai se curando e tendo confiança de que ela pode viver também. Ela pode viver também. Conversasse comigo antes de tomar decisões. Gostaria de ser sua parceira e formar com ele uma equipe. E agora, caminhando para o fechamento, vou ser bem rápido aqui, nós vamos fechar, e fechar com chave de ouro, que eu quero pedir da parte de Deus
algo muito especial para atender a uma necessidade exclusiva que você está vivendo no seu lar. Eu vim com isso no coração, de que nós íamos fazer um pedido especial a Ele por algo dentro da sua casa que precisa de um milagre, precisa de uma força maior, precisa de algo que só Deus pode fazer. E eu senti no meu coração que Deus vai abrir um pacote de um presente para você aqui nessa noite. Quantos têm essa fé? Diga amém. Guardasse os sapatos dele no armário, fosse para a cama comigo, para que pudéssemos conversar e fazer amor. É bom. Respeitasse minha necessidade de ter um pouco de tempo para ficar sozinha. Ele é maravilhoso e prestativo, mas preciso de um pouco de privacidade. Eu acredito muito nisso, sabe o que, queridos? Que por mais que nós sejamos uma só carne com o nosso cônjuge, tem que estar junto, temos que dialogar, temos que nos completar, mas ainda assim somos um indivíduo, somos uma pessoa, e temos a nossa individualidade. Tem algumas coisas que são só nossa mesmo. Elogiasse aquilo que faço e minha aparência, me encorajasse. Pode até parecer para alguns que isso é alguma coisa sem significado, mas não é. Existe o sistema hoje ele provoca muito as pessoas no que diz respeito à beleza, à estética. Há um apelo forte demais da conta. A televisão cuida muito bem disso, de estabelecer um padrão que é atingido por poucos. E muita gente entra em crise por estar distante desse padrão apresentado nas novelas, nos filmes, que eles pegam os caras, fazem uma seleção no mundo inteiro, pegam uma meia dúzia de Brad Pitt, e põe lá, querendo que todo mundo chegue a ter esse nível de beleza. Isso inconscientemente tem gerado uma crise de muita gente que quer chegar bem próximo de ser um pouquinho mais, na sua estética, na sua beleza e tal. E muita gente está debaixo de uma crise tão grande, e o marido às vezes não percebe. E o marido às vezes meio sem jeitão, meio insensível, ele acaba aumentando essa crise na vida da mulher. É um marido que é bombardeado, desculpa aí, é um marido que é bombardeado por esse jogo de sedução que é cruel, tá? Maligno. O cara é bombardeado no ônibus, o cara é bombardeado no trabalho, o cara é bombardeado na vizinhança, o cara é bombardeado em todo canto. Ele chega em casa, encontra uma mulher totalmente descuidada, o tempo todo, toda hora e todo. Eu acho que tem que haver um cuidado. Não vamos ficar debaixo de opressão com relação ao belo, sabe? Mas tem que se cuidar. Se puder, passa um batonzinho, às vezes um batonzinho, dá uma realçada, e se percebe a reação do marido, às vezes foi só um batonzinho, mas a gente deve fazer. Então, queridos, são pequenas coisas que fazem grande diferença, você não tem ideia. Outra coisa, já que nós estamos falando dessas coisas mais íntimas, deixa eu te dar uma dica. Nós temos que ter uma postura de sempre procurar a satisfação do outro em primeiro lugar. A satisfação do outro vem em primeiro lugar. Faça assim, você vai se realizar até em ver o outro realizado. Para a gente concluir aqui, dedicar-se a mim o mesmo tempo, a mesma energia, o mesmo amor e a mesma devoção que dedica ao trabalho e aos exercícios físicos. No fim do dia, tenho a impressão de que fico apenas com as sobras. Colocasse o braço em minha cintura e segurasse minha mão quando andamos juntos. Deixasse de dizer palavrões quando fica com raiva. Dedicasse tempo a Deus, a mim e aos nossos filhos. Viesse a mim, me abraçasse e me tocasse, mesmo que não terminasse em sexo. Assumisse a responsabilidade de lidar com as finanças, encontrasse bons amigos ou atividades que lhe dessem algum tempo de lazer longe de mim. Dessa maneira eu poderia passar tempo com minhas amigas sem me sentir culpada. Sem comentário. Tomasse meu partido ou me defendesse diante dos pais dele.
E eu creio que se eu pudesse pegar um papelzinho de cada um de vocês, nós teríamos uma outra lista interminável. Mas pelo menos a gente mexeu em muitas coisas e refletimos, e o Espírito de Deus e o seu bom senso vai fazer você fazer uma leitura de como tem sido o seu comportamento, sua postura dentro de casa. Ok, então fechamos, encerramos, e aí agora vem o que eu tenho aqui reservado para vocês. Aqui. Outra coisa importante é nós entendemos que precisamos fortalecer a aliança, o pacto, o compromisso. Fortalecer no seu coração, fortalecer em expressão, fortalecer a aliança. Focar na responsabilidade pessoal que cada um tem de cumprir o seu papel. Marido, cumpriu o seu papel como marido, como um bom marido. Mulheres, como boa esposa, como boas mães, maridos como bons pais também. Cada um responsável de ser aquilo que precisa ser no seu casamento. Quantos dizem amém? Amém. Todo casal inteligente que entendeu o que nós quisemos passar aqui nessa noite, vai entrar em uma relação de dependência de Deus. Algo prático, aplicativo, algo que comece a fazer parte da sua família, da sua programação, das suas prioridades. Uma relação de dependência de Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Vai evitar o que destrói o casamento. Ser seletivo nas suas decisões, palavras e ações, para evitar o que destrói o casamento. Você vai fazer um compromisso com você mesmo, de abortar todo o processo destrutivo dentro do seu lar, tudo que está machucando, prejudicando. Você vai ter a hombridade, a coragem de falar assim: isso aqui nunca mais vai fazer parte do meu casamento. Eu me comprometo em tirar isso da minha casa. É a internet, veja como você lida com a internet, é a forma de dialogar, a forma como veste ou deixa de vestir, a atitude, e vai por aí, você vai fazer uma seleção de coisas que devem ficar na sua casa e de coisas que não devem ficar na sua casa. Quantos entenderam? Digo amém. Buscar a realização do outro. Busque preencher a vida do seu cônjuge. Busque realizar. Veja o que ele gosta. Tem que ter honra dentro de casa. Mulheres têm que saber honrar seu marido, marido honrar a esposa, e cada um buscar o interesse do outro. Esse é um caminho extraordinário que não falha. Amém? Então vamos ficar em pé para a gente fazer a oração final. Eu quero fechar fazendo duas coisas importantes. Além de estarmos bem aliançados um com o outro, temos que estar aliançado também na vertical. Seu casamento precisa entrar em pacto com Deus, em aliança. Quando duas pessoas têm aliança, uma tem acesso legítimo à vida do outro. Quando o seu casamento passa a ter aliança com Deus, Deus passa a ter acesso ao seu casamento e você passa a ter acesso ao coração de Deus, à presença de Deus. Então uma aliança tem que ser feita. Eu quero fazer uma oração conduzindo você numa aliança entre você e Deus, entre o seu casamento e Deus, entre a sua família e Deus. Feche os teus olhos. Dê a mão ao seu cônjuge, a outra mão coloca no seu coração e faça de coração essa oração, porque se não for com fé, de coração não vale. Então ore assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu fui alcançado pela tua misericórdia com tantas reflexões preciosas para o meu casamento. Eu te agradeço de todo o meu coração e escolho voluntariamente aliançar a minha vida, o meu casamento, a minha família com o Senhor. Por isso eu faço essa oração, firmando uma aliança, um pacto, para que a minha vida e o meu casamento e a minha família seja do Senhor, e o Senhor tenha livre acesso. Eu te convido a ser o meu Deus e o Deus da minha casa, e através de Jesus sejamos lavados e purificados
purificados e restaurados e salvos, em nome de Jesus e pelo poder do seu sangue. A minha família tenha a marca da tua promessa. Me abençoe, abençoe a minha casa, porque o meu lar e a minha vida está rendido, totalmente rendido ao Senhor, ao teu reino, ao teu governo. Seja feita a tua vontade na minha vida e na minha casa, como a tua vontade é feita no céu. Nós nos rendemos ao Senhor e recebemos a Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Diga: da minha vida, do meu casamento e da minha família, em nome de Jesus, amém. Todos que concordam digam amém e dê um forte aplauso a Ele, a Jesus, o Senhor da nossa vida, o autor da nossa alegria. Toda honra, toda glória sejam tributados a Ele, toda honra e toda glória.